caras ensaiaram aqui no intervalo, hein? Cara, para não passar vergonha, né? Eu vi uma certa habilidade aí. Pra não passar vergonha, né? Olha aqui, o Wesley Andrade. O futebol paranaense é o 5º melhor do Brasil, atrás do Carioca, Paulista, Gaúcho e Mineiro. Pô, não é nessa duro, né? ordem, mas você vê todos esses estados aí que ele falou, tem Copa Libertadores, conquistaram títulos internacionais. Se você é o 5º, você é o primeiro dos outros 21. Então, dos outros 22, né? Então... É por isso que é bom que o Avaí não caiu também, né? Fortalece aqui o Sul, fortalece, né? o Sul. Falta o Paraná subir agora. O Sul, em 2004, tinha 8 times na primeira divisão, né? Os 3 do Rio Grande do Sul, os 3 aqui de Curitiba e os 2, Criciúma e os 2 e Figueirense. Criciúma, agora recupera com 6, não é o ideal ainda, mas está bem próximo. Mas já são... o Criciúma voltou para B também, de repente, né? Vai que o ano que vem sobe Criciúma e Paraná. Já é 15%. O Marcelo Falcão, o que esperar das equipes do Paraná em 2011? O Atlético acertou com o Paulo Baier, né? Mas é muita indefinição ainda no que se diz ao restante do elenco. O Rodolfo vai ser vendido. Vai ser vendido, né? Tem propósito, vai ser vendido. Aí ele diz que o mesmo acontece com o Coritiba e o esfacelado Paraná Clube. Será que Coritiba e Atlético terão um elenco digno de Série A? E o Paraná terá forças para permanecer na Série B? Bom, eu acho o seguinte, aí, Luiz. O investimento que o Coritiba vai aumentar seu investimento de 35 milhões para 60 milhões. Vai chegar perto do investimento do Atlético. O Atlético tinha que dar uma forçadinha para aumentar aí também seu investimento. Até vai vender o Rodolfo para fechar o caixa desse ano. Mas o futebol, como falou o Wilson, o Felipe Ximenes anteriormente, até o Valmor, se faz com investimento. Tem que investir mais para você ficar numa posição melhor. E o Paraná Clube tem que se espelhar no América, como a gente tem falado. O América sendo da segunda divisão mineira para a primeira divisão. Então, mas vocês prestaram atenção aqui na frase do nosso Marcelo Falcão? E o Paraná, presta atenção, Luiz. E o Paraná terá forças para permanecer na Série B? Segundo o Marcelo, o Paraná no que vem vai lutar para permanecer na Série B. Será que o quadro é esse? Um dos problemas é que a administração continua a mesma. Então, como que eles vão mudar a maneira de ver? O Aquilino Romano veio falar em planejamento estratégico focado na imagem do clube, no marketing. Por que não fez isso antes? Por que não fez nos últimos anos? Agora veio falar isso? Esse é um dos problemas. Agora, é claro que o Paraná tem chance de subir, claro. E só ver os times que vão participar. Como poderia ter subido esse ano, né? Pô, foi brincadeira, a Série B foi muito fraca esse ano. O único time bom realmente foi o Curitiba, um elenco enxuto, bem treinado, depois o Figueirense, Bahia, América, times normais, fraquíssimos até, eu diria. E o Paraná quase subiu o time que teve lá, com 47 jogadores na Série B, com um monte de contratação, assim, o mínimo de sentido. Se fizer um time enxuto, com critério, sobe, é fácil. Caco Mazanic, e aí, alguma novidade? Rafinha, a audiência do Rafinha hoje na Justiça do Trabalho, o que já renovou com o Coritiba, hein, Caco? Boa tarde. Boa tarde, amigos. A expectativa fica por essa situação do Rafinha, que se ele ganhar essa ação, né, que ele move contra o São Paulo, esperando uma liberação, e aí ele podendo acertar com o Curitiba está tudo certo. Se ele não tiver o voto favorável para o lado dele, aí o Curitiba vai ter que negociar diretamente com a equipe paulista. Certo mesmo não tem ninguém, assinado o papel ainda não, mas Marcos Aurélio está muito bem encaminhado, deve realmente continuar no Curitiba. O Leonardo diz que 90% está acertado e que até na próxima quinta-feira a situação deve estar definida. As partes mais difíceis são com relação ao Léo Gago e ao Henrico. O Henrico tem uma situação que a mulher dele gostou muito de Curitiba, está muito à vontade aqui, e isso pode pesar na decisão do jogador, se depender, evidentemente, só da vontade do Henrico. O Léo Gago, existe uma situação envolvendo a LA, o Vasco da Gama, e isso ainda não ficou bem definido. O técnico, PC Guzmão, espera contar lá no Vasco da Gama com os 2 jogadores, mas isso também só no decorrer da semana, aí, entre quinta e sexta-feira, para que a situação fique definida, viu, Crispim? Então tá legal. Alguma pergunta, Percy? Não, a questão do Vinícius, Caco, já tá garantido, né? A contratação do Vinícius, né? Tá, o Vinícius que teve também, por enquanto está, né, com uma medida lá junto à Justiça do Trabalho, está liberado do Paraná Clube e o Curitiba acertou um contrato por 12 meses com o jogador, vai começar um trabalho
na base do Curitiba, na equipe sub-20, que estará semana que vem disputando o torneio nacional lá no Rio Grande do Sul, e ano que vem ele deve ser incorporado normalmente ao elenco de profissionais e estará à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Por sinal, o Marcelo Oliveira, que teve até a última sábado em Curitiba, assistiu o jogo, mas principalmente passou a semana tendo noção e tomando conhecimento de todos os departamentos do Curitiba, como é que anda o jogador na parte de fisiologia, educação física, na parte que compreende o departamento médico, enfim, tudo acertado já, costuradinho, para que em dezembro ele volte alguns dias, aí consiga sacramentar, aí no dia 3 de janeiro, na reapresentação, na pré-temporada, já tenha tudo planejado e definido para o Curitiba iniciar um ano tranquilo e com uma base formada, viu? Ô, Cacô, hoje pela manhã você mandou gasolina, né? E é o seguinte, cara, que história é essa de jogadores do Santa Quitéria no Paraná? Não, isso aí foi uma alusão, evidentemente, com o maior respeito, porque eu não vejo também muito problema com relação a isso. Antigamente era muito comum se ter jogadores de qualidade, inclusive o próprio Paraná Clube já levou jogador de suburbana, e nós não temos hoje uma situação que o Reginaldo Nascimento estava jogando da suburbana e não vai jogar no Rio Branco, então falava-se desses dois jogadores aí da dupla de ataque do Santa Quitéria, que teve um bom desempenho, eu acho para qualquer clube, eu falei Paraná, porque estávamos falando naquele momento do Paraná, qualquer clube tem que abrir o olho, de repente os caras são novos e tem possibilidades aí de estar ascendendo a uma equipe profissional, só nesse sentido. Ô Caco, o Guilherme Ramos está perguntando aqui a possibilidade do Alex reforçar o Curitiba em 2011. O Alex tem um contrato lá com o time dele, né, o Fenerbahçe, lá na Turquia, até a metade do ano que vem. Existe um projeto, foi apresentado ao Alex um projeto, ele está estudando essa situação, evidentemente que ele nem o Curitiba podem se manifestar a esse respeito nesse momento, mas ele foi levado para ele um projeto do Curitiba e ele está muito interessado nisso. E como o contrato vence dele na metade do ano que vem, de repente o Alex pode até antecipar essa sua volta ao Curitiba. Então tá bom, Cacô, obrigado, hein? Não por isso. Marcelo Falcão, né? Ele que na anterior disse assim que o Paraná, será que ia se manter na Série B do Brasileiro? Aí ele manda outro aqui. Ele disse isso, viu, Luiz? Em razão da atual situação financeira do Paraná, né? Será que o time vai conseguir manter os principais jogadores, contratar bons valores para o ano que vem? Tá complicado, né? Não, a situação é ruim mesmo, não tem que dizer, não tem nem que esconder isso. Só que eu acho que um pouco de criatividade, um pouco de ousadia até, você consegue fazer um planejamento, projetos e conseguir fundos. O Paraná simplesmente não tem dinheiro e não faz nada. A gente não vê nenhum projeto, nem que não dê certo. Tentamos fazer isso, aquilo, vamos investir no marketing, vamos fazer... Nada, simplesmente aparece ali a cada 2, 3 meses o programa financeiro. Para o ano que vem o Paraná tem 11 jogadores só com contrato. Por isso que vai ser complicado fazer. E jogadores que não estavam sendo titulares, então é preciso renovar com alguns ali, principalmente com o Irineu, se conseguir, acho que dificilmente vai ficar. Porque tem uma situação de baixar os vencimentos desses atletas para o Campeonato Paranaense e depois no Brasileiro voltar ao padrão atual. Então é difícil também alguém, já está recebendo atrasado, ainda aceitar uma redução salarial, é meio complicado para segurar esses atletas, mas tem que ter criatividade, né, como você falou, para montar um time e, como eu estou falando, batendo, o Flávio, 40 anos subiu, o Fábio Júnior, o Irênio, os jogadores veteranos com garotadas novas do América que botaram o América na primeira divisão. Dá para montar um time. Sim, tem que ter um jogador mais experiente. O Paraná precisa atrás de um deles, investir um pouquinho mais que dê retorno para o clube. É criatividade, você tem que entender também do que você está tratando. Parece que o Paraná não sabe muito bem o que é futebol ali, algumas pessoas, para administrar certinho o clube.